de finados e nós vamos falar sobre o mercado fúnebre no Brasil e principalmente no Pará. Mas acima de tudo nós vamos falar com um libanês que veio de lá para cá e aqui deu muito certo. Não é isso, Nabi? Claro. Estou à disposição. O que você quiser fazer de perguntas sobre a política do Oriente Médio, sobre a guerra que está lá na Síria há 4 anos, que já matou 200... Eu queria fazer um link que a gente toda hora está vendo na televisão, aquela multidão saindo da Síria, né, de refugiados. Você veio para cá há mais de 60 anos. Isso. Quais as condições que você veio? Por que você veio parar em Belém do Pará? Tá. Veja bem, esse está no sangue do libanês imigrar. Por que imigra? Porque o país de 10 mil quilômetros quadrados. É muito pequeno. Muito pequeno, né? Para tanta vontade de crescer e de fazer. Tantas cabeças importantes que tem lá. Porque lá fora eles fizeram impérios. Em qualquer lugar que chega o libanês, ele vence. Ele domina. Na política, ele destaca. No campo de engenharia, destaca. No campo de saúde, destaca. E no campo do comércio, da tecelagem, na época, tudo isso ele tem na formação dele, né? Quando nasce, porque viemos de 6 mil anos atrás dos fenícios. Os fenícios eram os primeiros comerciantes no mundo. Então, já traz no sangue. Já traz no sangue. E está cada libanês. Mas o que motivou a sua saída específica para Belém? Tá. Em 1947, quando eu vim para cá, tinha acabado a guerra 2 anos antes. 45 acabou. E acabando a guerra, o mundo estava ainda se arrumando para iniciar, não é, novas atividades. As distribuições tinham que ser postas, não é? E no Líbano nós tínhamos bases militares ocupadas pela França e nós fomos atingidos. As nossas casas foram atingidas e nossas propriedades todas foram atingidas. E para resolver tudo isso aqui, não tem o Líbano, não tem dinheiro, não tem indústria, não tem uma fonte que dê para resolver todas as despesas que ela tem. O Líbano é um país considerado no mundo milagroso. Por que milagroso? Ele tem 4 milhões de habitantes, 4 milhões. Tá? Tinha mais, mas também saíram. Metade do Pará. Metade do Pará. Metade do Pará. Por essa razão, vou lhe contar uma história depois. Então, metade do Pará. Quando estivemos no Líbano uma vez, levando um político daqui, passou um arcebispo no hotel e foi apresentado para mim. Eu apresentei para o político. Ele perguntou para mim, o que faz esse político lá? Eu disse, ele governa um estado lá. Mas que estado? Que tamanho é esse estado lá? Eu disse para ele, o estado dele, 1.498 quilômetros quadrados, 121 vezes maior do que o Líbano. Eu já tinha feito o cálculo. Aí esse arcebispo, Jorge Kodor, ele ficou 1 metro atrás e disse para mim o seguinte, traduz agora para Sua Excelência, que você disse que ele governa o estado, diga para ele outra vez, não repete essa palavra. Poxa, eu fiquei, o que eu vou dizer isso? Em árabe ele está falando para mim, vou tentar fazer tudo para não ofender. Disse, por quê? Porque maior do que o Líbano só existe Deus. Fala isso para ele. Isso é o argumento do libanês. Então ele não aceita que ninguém seja maior do que ele, melhor do que ele. O que ele vai dizer? Essa guerra do Líbano está desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar R$1,50. R$1 libanês e 50 centavos. De lá para cá, que houve de quebras nos países, né? Que houve de desvalorização das moedas desses países, no Líbano não. Porque nós temos um sistema bancário entregue na mão de um presidente do Banco Central, está há 20 anos, ninguém quer tirar ele de lá. Independente. Independente, sabe? E ele foi considerado o maior administrador de Banco Central do mundo, recebeu prêmios, tá? Por quê? O dinheiro do petróleo dos países vizinhos, aonde que eles vão guardar?
onde tem mais estabilidade. Aí vão todos. Então é o caixa forte da região. Forte da região. E confio. E ele sabe administrar, ele sabe aplicar esse dinheiro para ele, sabe investir. Então por isso que a moeda libanesa está mais forte do que o dólar. Mas, Nabi, olha lá, passaram-se 2 anos depois do fim da guerra, estava se arrumando. O que foi que deu toque? Nabi, vai para a Amazônia, vai para Belém do Pará. Sim, sim. Como é que não vou viajar se meu pai viajou? Na minha idade ele viajou para os Estados Unidos. Meu avô também viajou. Em 1840, 60... Então já era natural. Já era natural. Não fica ninguém. Na minha cidade, tem 3.000 habitantes, não tira meia dúzia que não viajaram, que não imigraram. E a maioria imigrou antes para os Estados Unidos. Né? Era mais fácil para eles chegarem lá. E depois descobriram o Brasil a partir... Vou lhe mandar esse livro, você vai ler. A partir de 1889 começaram a chegar libaneses aqui. Tá? Esses libaneses que começaram a chegar aqui, as famílias ainda existem aqui, todas elas. Sim. Os filhos e netos. Mandavam informação para lá. Mandaram informação. Quem me trouxe para cá, eu tinha 3 tios aqui. Já em Belém? Em Belém. Um casado com a irmã do meu pai e outro casado com sobrinha do meu pai. E conhecidos aqui, famílias conhecidas, né? Em Belém. Tinham lojas de comércio aqui na João Alfredo, né? E eu escrevi para eles. Eu tinha 16 anos. Tio, me aceita chegar lá no Brasil, me abriga durante alguns meses até eu aprender a falar, e depois me viram lá. Claro, meu sobrinho, pode vir, vem aqui, mora conosco, não vai ter despesa nenhuma, nós vamos lhe dar todo o apoio. Foi assim que eu vim. Eu vim para cá, saí do Líbano. Um dia, veja, esse número me persegue e me dá sorte. Dia 16 de agosto de 1947, saí do Líbano. Cheguei em Belém, 16 de outubro, desse mês que passou, os 16 dias atrás, em 1947, 16 de outubro, em plena festa de Nazaré. Chegou o avião aqui, e era... ele era marítimo, né? O avião. Sim, sim, pousava na água, descia ali na Condor. Era anfíbio. Anfíbio. Ele passou assim por cima da cidade, e eu vi a cidade iluminada, bonita, colorida, luzes de gás neon e tudo. E tinha teatros naquela época. E os arraial eram mais animados do que hoje. Sim, muito mais. Tinha teatros que vinham os artistas do Brasil todo, até internacional. Então você passou aí 15 noites bastante felizes. Na primeira noite, quando eu passei por cima de Belém, eu olhei assim para mim, meu Deus, como é que Deus me tirou de um lugar tão escuro, não tinha energia à noite lá, depois da guerra, destruíram tudo, vivia de candeeiro, de vela, e agora chego aqui, vejo essa iluminação. Eu saí do inferno para o paraíso. Agora, Nabi, bem, chegou aqui, tudo bem. Como é que você começou na alfaiataria? Tá. O que ele levou a isso? Você já trazia de família? Como era? Sim, família. Meu irmão era dono de uma grande alfaiataria, né? E mestre mesmo. Ele trabalhou naquela época em toda a região árabe e foi mestre famoso, conhecido. Me ensinou, levou 6 anos me ensinando a profissão de alfaiate. Eu, nas épocas de verão, tinha férias escolares, eu ia estudar com ele. Saía da minha cidade para outra cidade que ele trabalhava, de caminho de pedras, pisando em cima da pedra, furava meu sapato, furava meu pé, mas chegava lá para aprender. Aprendi a profissão e ele era muito severo e muito duro. Eu chorava muitas vezes, chegava em casa, contava para minha mãe, ela disse... Quando ele chegar fim de semana aqui, vou dar uma chamada de atenção, ele não pode fazer isso. Isso você é muito novo, né? Não, 10 anos de idade. 10 anos de idade, até 12 anos, 13 anos, até 15 anos aprendi a profissão. Com 16 anos, ele me deu diploma. Me ensinou a cortar, riscar, cortar, porque é uma matemática, e uma aritmética, e uma engenharia, uma arquitetura. Tudo por meio de medidas, tá? Aprendi o corte bem, e ele só me aprovou a viajar aqui, quando viu que eu já sabia cortar bem, costura já sabia fazer a costura bem, e vim para cá. Como para fazer alfaiate, para fazer
trabalhar com alfaiate e não conseguia. Como é que eu vou conversar com o cliente? Como é que eu vou tirar a medida dele? Como é que eu vou dizer para ele como é que você quer a roupa? Não é? Paletó, o jaquetão, não é? Com casas aqui, com casas aqui. Não tinha. Aprendi. O que eu fiz no início? Aprendeu a língua. Aprendi a língua, mas como é que eu vou aprender? Trabalhando. Peguei uma caixa de madeira, não é? Com cordão nela assim, de fita, e enchi ela da casa do meu sogro, que de armarinhos. Agulhas, alfinetes, grampos, pó, talco, roge, não é? Meias de criança, tudo isso aqui. Encheu aquela caixa para mim, eu coloquei no pescoço e foi levando para quem? Para os mercados lá perto, mercado de ferro e mercado de peixe. Que tinha comerciantes lá, oferecia para ele, era um Patrício. Sim, daí falava tranquilo. Aprendi com ele. Eles compravam com pena de mim, compravam. E eu ficava satisfeito, eu voltava, e por o estoque, e fiquei durante 1 ano trabalhando, mascate que chama. Mascate. Nós chamamos de marreteiro. Mas nada, porque foi descobrir porque chama mascate. Você sabe, tem o Iêmen, onde tem uma guerra agora. O capital do Iêmen chama Mascat, não é? Ele era o maior mercado aberto no mundo. E vendia de agulha a um camelo. Então, puxaram o nome da cidade. Então, que vieram para cá, chamavam de Mascate, porque lá vendem isso. Eles compram de lá desse mercado aberto e vão vender de porta em porta. Eu fui vender de porta em porta. Até que você conseguiu fazer a sua alfaiataria. Sim. Para me entender de vender, quem abria a porta para mim sempre, dona da casa, mulher, abria. Ela via tudo lá, interessava para ela, todo produto de mulher. Perguntava assim com a mão e apontava no dedo, quanto é isso? Eu dizia para ela isso, se era mais de 5, era 6, eu fazia isso. 6. Não, tá caro. Eu tirava o dedo daqui, não tá caro. Tirava mais outro. Quase que perdia. Os dedos. Assim levei tempo, tudo aprendi depois, devagar. Depois de aprender a falar, aí já dava tempo para me abrir a alfeitaria. Durante quanto tempo